Boa noite. Estou aqui falando um pouco aqui da volta de Jesus, né? Já falei sobre a volta dele, mas eu queria falar direitinho, ler aqui um pouquinho, que fala assim. Uma estrela, veja, no céu a volta dele vai ser assim. Uma estrela aparece no meio do céu escuro. Os fiéis começam a cantar o Salmo 46, 1:7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A mão de Deus aparece no meio dos céus, com a tauba da santa lei de Deus. Amém? E o quarto mandamento possui um brilho especial. Os ímpios reconhecem a santidade do sábado, mas com honra e desespero, pois é tarde demais. A volta, os ímpios apostatas se destroem uns aos outros, a volta-se principalmente contra os líderes religiosos, que enganaram com as suas falsas teorias e os falsos ensinamentos. Inicia lixamento sem igual dos falsos líderes religiosos e a angústia deles indescritível. Sangue, morte e execução por toda parte. E a voz de Deus ouvida novamente proclama o dia e a hora da volta de Jesus. A volta de Jesus. Aparece uma pequena nuvem negra, um sinal de volta de Jesus. E ele vai se iluminando, e mais, e aproxima-se da terra. A glória dele, mais brilhante que o sol do meio-dia. E ele vem e chama de fogo todos que estão vivos, vê. Amém? Vê com manto tinto o sangue na sua coxa. Sangue tinto. E na sua coxa está escrito: Reis dos reis, Senhores dos senhores. Os ímpios faz a oração da morte. Pede as rochas que caia sobre eles. Em vez de orarem, a rocha, que pode ouvi-los, faz a sua súplica para a pedra fria que não pode entendê-los. O dia da ira do Cordeiro. A ressoar a trombeta de Deus e a voz de Cristo ouvida, os justos mortos ressuscitados com corpo glorificado. Os justos vivos são transformados e glorificados. Amém. Os salvos são arrebatados e com encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares dos ímpios que ainda estão vivos. São destruídos pela sua glória, que é um fogo devorador. Isso aqui é para os ímpios, um fogo devorador. O salvo ascende-se ao céu. Cristo os recebe pessoalmente e coloca sobre a cabeça dele a coroa da glória. Oh, que privilégio! Receber uma coroa de Jesus Cristo. Oh, que maravilha! Ao nosso Senhor abrir as portas de pérola da cidade santa e os salvos entrarão. Amém. Que privilégio. Deus, ele abre as portas, a cidade de ouro, a cidade de pérola, e ali nós entrar pelas portas que Deus vai abrir para a gente. Satanás fica preso um milênio. Satanás fica preso na terra desolada em trevas absoluta. E nesse tempo os justos irão abrir os livros para ver cada caso. Tudo será devidamente esclarecido. Porque fulano, aí vai ter a pergunta: por que fulano era tão bom, não está aqui? Por que cicrano era tão ruim, está aqui?
A justiça, a misericórdia de Deus são claramente manifestadas a cada relato. A sentença. É porque lá no céu vai ter surpresa. Quem a gente pensar que não vai estar lá, vai estar. E quem a gente pensar que não vai estar lá, vai estar. Porque a pessoa vai perguntar, cadê fulano que não está aqui? Fulano era tão bom, fulano fazia isso, fazia aquilo. E a gente vai olhar, fulano fazia isso, fazia de errado, mas sabe o que é? É porque quando essa surpresa, aí nós achamos que não está lá e vai estar, é porque teve um arrependimento, né? Aí por isso que nós não pensar que está lá, vai estar, porque tem um arrependimento, né? E muitos têm uma vida dupla, um pecado acariciado, porque o pior pecado é aquele que é acariciado, aquele pecado escondido é o pior pecado, aquele pecado que não é confessado ao Senhor Jesus. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, Deus, Ele nos perdoa, né? O grande derramamento do Espírito de Deus, qual ilumina a terra e toda com a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que com essa experiência, que representa-se cooperador de Deus. Quando tivemos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida, o seu espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Por isso a gente tem que pregar o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho, porque está aproximando a volta de Cristo. Nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas está próximo. Ele pode voltar até amanhã, hoje, porque não tem dia nem hora. Só quem vai saber, né? Nem o Filho, nem os anjos, sabe, da volta de Deus. Está pertinho dele voltar, né? Então a gente tem que se preparar. Cada vez mais pregar o evangelho, falar do amor de Cristo para aquelas pessoas. Tem pessoas que precisam escutar, né? Ler a palavra, saber como é que é a volta de Jesus, né? Tem pessoas que perguntam, tem pessoas que dizem, Jesus não vai vir nessa terra, mas Ele vai voltar porque Ele prometeu. Então a gente tem que explicar para as pessoas o que eu e você acredite ou não, Deus, Jesus Cristo, Ele vai voltar. Porque Ele prometeu que Ele vai voltar. Está perto a volta dEle. Amém? Por isso, eu creio na volta dEle. Então, coloca na tua mente, no teu coração, que Jesus vai voltar. Precisa de uma preparação para você e eu ter um reencontro com Jesus. E deixar esse pecado acariciado, essas coisas que faz, não se arrepende ao Senhor. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo, que Ele convence da justiça e do pecado. Ele vai tocando, Ele diz, filho, não faz isso, não vai por aqui. Então a gente tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo. A quem você está dando ouvido? Pense bem, a quem? Dá ouvido à voz do Espírito Santo. Quando Ele dizer, não faça, filho, não vá por aqui, não vai. Dá ouvido à voz dEle, porque a gente tem um Consolador, que é o Espírito Santo. Quando Jesus foi ao céu, Ele disse, eu vou deixar um Consolador, que é o Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo está aqui na terra, está aqui com cada um de nós. Por isso eu digo, olha, se prepara, sonda o teu coração, abandona o pecado, abandona essas coisas terríveis do mundo, se aproxima de Jesus Cristo, porque não tem coisa melhor do que Cristo. Cristo, Ele é o nosso Consolador. Ele está aqui, ó, direto com a gente. Direto. Ele está dia após dia com cada um de nós. Quantas vezes você ouviu dizer assim, fez tanta coisa errada e hoje é crente? Mas Deus, Ele não quer saber o que eu e você fez de errado. Ele quer saber o hoje, não importa o que você fez de errado. Ele quer saber hoje, tua vida hoje, da agora por diante. Não importa o que fez de errado. Deixa as pessoas olhar para você e dizer, eu estou vendo Cristo na tua vida. Porque quando a gente tem Cristo, as pessoas olham para a gente e dizem assim, olha, eu estou vendo Cristo na tua vida. Então, isso aí se chama transformação. Nós precisamos ser transformados. Pedir ao Espírito Santo cada dia mais que nos transforme, que nos ajude, que venha nos abençoar, nos ajudar, nos dar livramento. Porque só Ele é quem nos ajuda. Por isso eu digo, olha, tá difícil, tem algo que está impedindo de você seguir a Cristo, não deixa não, nada te impedir. Segue em frente, busca o Senhor em primeiro lugar. Que nada, nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho, deixe de seguir Cristo. Certo que nós temos que amar nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, mas cada amor é diferente. E vim amar a Deus, adorar Ele, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não chegamos a lugar nenhum. De jeito nenhum. A gente não chegamos em lugar nenhum. Por isso nós precisamos perguntar a Ele se é da vontade dEle para as coisas dar certo em nossa vida. Muitas vezes as coisas não dão certo porque nós não perguntamos se é da vontade dEle. Eu quero te falar, bota Ele em primeiro lugar da tua vida. Pergunta a Ele, busca a Ele. Não deixa Ele por nada neste mundo. As coisas do mundo são passageiras. Os prazeres deste mundo são um segundinho, são passageiros. Aqui tudo nesta vida fica. E lá no céu é eternamente. Por favor, bota na tua mente, no teu coração. O único caminho é Cristo. Tem dois caminhos, tem um largo, que é da perdição, tem um estreito, que é da salvação. Por esse caminho, nem todos vão chegar lá, mas nós precisamos, nós se esforçamos, fazemos tudo para chegar neste caminho, chegar a Cristo. Porque ó, não tem coisa melhor Ele chegar, pegar a coroa e botar na tua cabeça, na minha cabeça. Olha que privilégio, né? A gente olhar o rosto de Cristo, olhar para Ele, porque a gente só sentimos Ele. Quando a gente ora, a gente sente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que você venha sentir essa presença de Deus. Tem pessoas que quando passam por um problema, já diz logo, Deus, Ele... Eu estou orando, mas Deus, Ele... Minha oração não passa do teto. Olha que passa, viu?
Só que tudo é no tempo de Deus. Eclesiastes 3 fala que tudo tem um seu tempo determinado por Deus. Nós temos o tempo de nascer, tempo de morrer. Nós temos tempo que a gente está chorando. Nós temos tempo que a gente está alegre. Tem tempo que a gente é tempo de paz, é tempo de guerra. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Não cai uma folha se o Senhor permitir. Se caiu uma folha foi porque Ele permitiu. Então, tem pessoas que dizem, eu tenho tudo, mas é do meu esforço, do meu trabalho. Não, você tem tudo porque o Senhor te deu. Ele te deu saúde, Ele te deu vida, Ele te deu esse ar que você respira, é Ele que te dá, né? E te dá força para conseguir o que você tem. Que Deus venha te abençoar e pedir a Deus uma transformação, para que a gente não venha perder esse encontro de Cristo e a gente ter uma morada lá no céu sem choro, sem dor, sem lágrima. A gente não vai mais sofrer lá no céu. Por isso eu falo, se prepara. Não tem nem dia nem hora para Jesus voltar. Não tem nem dia, mas está se